Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse primeiro domingo do mês de novembro, a Igreja nos brinda com essa solenidade de todos os santos e santas de Deus, que foram aquelas pessoas que durante a sua vida terrena fizeram todo o esforço possível para cumprirem na sua vida a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é o caminho para a nossa evolução espiritual e para encontrarmos um dia a Deus face a face. Esse Deus que eu digo para vocês que é misterioso, porque nós não sabemos a origem dele, nós não sabemos o nome dele, ele não pode ser nomeado por ninguém, e ele não tem forma física, ou seja, não pode haver esculturas, imagens, dizendo Deus é assim. Então ele é envolto num mistério e que nós só haveremos de compreender, vê-lo, quando nós chegarmos na eternidade. Enquanto aqui estamos nesta existência, nesse mundo, nós estamos meio como que tateando, buscando de todas as maneiras abrirmos-nos a esse Deus que vem ao nosso encontro, obviamente, todos os dias, chamando-nos a atenção através das situações e circunstâncias da vida, pedindo ou mendigando, vamos assim dizer, essa expressão mais forte, mendigando a nossa atenção para nos abrirmos a Ele, percebermos a sua presença para amá-lo. E à medida em que eu me abro a Ele, vou amando, Ele vai aos poucos se auto-revelando a nós. Agora, a sua revelação plena, total, obviamente, só se dará após a nossa morte corporal, onde nós veremos a Deus tal como Ele é. São João, no livro do Apocalipse, numa outra passagem, não essa que está na liturgia de hoje, ele vai dizer que Deus habita numa luz inacessível, ou seja, nós, por nós mesmos, por mais inteligentes que nós sejamos, por mais que nós possamos desenvolver a nossa tecnologia, a ciência, nós jamais conseguiremos chegar até Deus. Então, o movimento deste encontro tem que ser dado ao contrário. É Ele, por iniciativa própria, vem ao encontro de cada um de nós, como eu falei anteriormente, chamando-nos a atenção para percebermos a presença dele e nos abrirmos para amá-lo. Eu digo assim, que cada dia de novo, Deus tem que vir ao encontro de cada criatura. Vejam o esforço que Deus tem que fazer, hein? Isso não é brincadeira. Por isso que Jesus vai dizer, meu Pai trabalha sempre, não é de vez em quando dá vontade, é sempre. Deus tem que vir a cada dia de novo ao encontro de cada criatura e de nós, lançando-se sobre todas as coisas para que tudo se mantenha vivo e de pé. E é este esforço que Deus faz diariamente que nós temos que reconhecer e perceber. Vejam essa natureza que nos cercam. A grande pergunta que nos faz quem sobe aqui, chega aqui, algum desavisado, quando contempla essa beleza, e vai dizer, de onde veio tudo isso? E depois uma segunda pergunta, quem mantém tudo isto? Porque daqui de cima nós percebemos que a natureza como tal, o mar, a floresta, os animais que estão dentro dessa floresta, vivem de uma maneira harmoniosa e não precisa das mãos humanas para se manter. Quem é que mantém todo este jardim, se assim nós quiséssemos nomear? Não é outra pessoa, não pode ter um outro nome, uma outra forma, outra maneira, a não ser como os cientistas dizem muitas vezes, aqueles que são ateus, dizem, é acaso, é coincidência, é sorte, é uma perturbação da natureza que fez tudo. Não. Pelo nosso olhar de fé, nós vamos dizer que tudo isso tem a presença de uma mente inteligente e extremamente amorosa, que cuida de tudo e de todos, o qual Jesus veio nos ensinar a chamar esse misterioso Deus que não tem origem, que não tem forma física, que não tem nome. Ele nos ajudou a chamá-lo pelo nome de Pai, que cria, gera e mantém todas as coisas. Bom,
Então, na primeira leitura, que fala sobre a eternidade, gente, como nós temos dificuldade de falarmos dessa realidade que nos espera e nos aguarda. Primeiro, por preconceito terrível que nós temos com relação à morte corporal. Fugimos dela assim. Depois, temos dificuldade de falar sobre a vida eterna, porque é algo que nós queremos alcançar, mas temos medo porque vamos ter que passar pela morte. E isso nos assusta, nos amedronta. Então é como diz o outro, deixa para um outro momento. Não, o momento é este de falarmos sobre essa realidade que já está criada, não será criada, ela já existe e nos será dada como uma herança. Graças a Deus não é herança dada pelos pais, nem pelos avós, né? Onde nesse mundo as pessoas se degladeiam por herança. Os pais nem morreram, os filhos já estão brigando por um pedaço de terra ou pela conta bancária. Eu vi no Rio de Janeiro uma coisa muito triste uma vez, uma senhora octogenária, obviamente, que ela queria, com lá o salário dela, que era excepcional, ela queria fazer caridade e estava meio depredando o patrimônio também, e a filha falou, não, mamãe, eu vou interditar a senhora e o seu dinheiro eu que vou receber, a senhora vai ganhar uma mesada. Aquilo me chocou profundamente. A mãe receber mesada da filha, acho que os meus valores meio contrários. Então as pessoas brigam pelos bens. Então essa herança que nos espera, graças a Deus, não será uma herança dada por mãos humanas, mas está reservada para nós e nos será dada por Deus. É um lugar, uma forma de vida, uma dimensão. Jesus chama ela de... tem vários nomes, né? Vida eterna, reino de Deus, reino dos céus, Jerusalém celeste, é uma forma de chamar aquele lugar, mas particularmente aqui mais me chama a atenção, mais me toca quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Por quê? Ele coloca essa expressão no plural, obviamente, porque está se referindo a todos nós, sem exceção. Porque, minha gente, eu sei que isso é outra coisa difícil de se entender. Entre nós não somos insubstituíveis. Não somos. Mas para Deus, cada um de nós, sem exceção, é insubstituível. Eu sei que também uma outra afirmação que eu vou fazer aqui, é difícil nós compreendermos, que nós não conseguimos nos amar com um amor incondicional. Não conseguimos. Mas Deus nos ama com esse amor incondicional. Nós somos tudo para Deus. Não sei se vocês conseguem entender isso. Somos tudo para Ele. É como um grande jogo de quebra-cabeças. Como Deus não tem forma física, vamos dizer assim, é como um enorme jogo de quebra-cabeça, que cada peça desse quebra-cabeça seria um de nós. Que dá forma a este amor desse Deus que nos ama com esse amor incondicional. E o texto sagrado da primeira leitura de São João, ele é muito feliz, vai dizer que naquela realidade futura, todos estarão vestidos com a veste nupcial e a veste branca, ele diz. Mais do que uma roupa que será costurada para nós, né, que nós receberemos na vida eterna, não é só uma roupa que nós usamos aqui como esta, mas significa esta dignidade do qual nós seremos revestidos plenamente. Gente, lá não haverá maior, menor, mais importante, menos importante, não haverá ciúmes, inveja, cobiça, maledicência. Não, lá seremos revestidos com essa veste do Cordeiro maravilhoso, que é o Cristo, com essa dignidade que nos será dada diante de Deus, aonde viveremos plenamente como filhos e filhas de Deus muito amados. Aqui tem uma expressão que eu acho belíssima, que quando eles vão chegando na São João, quando vê essa realidade futura, ele diz, meu Deus, mas tem uma multidão infinita, não tem como contar. Esta expressão é para dizer a imensidão incontável dos filhos e das filhas de Deus que se apresentarão no dia final diante da presença daquele que é a fonte e o princípio de toda a nossa existência. Podemos tentar fugir dele,
Podemos tentar durante essa vida não fazer a vontade dele. Podemos querer viver a nossa vida da maneira como cada um quer ou acha, pensa em viver. Mas o tempo cronológico do relógio, que é uma criatura, vai nos empurrando sempre para frente e nunca para trás, e vai fazendo que cada dia nós possamos indo nos aproximar do encontro definitivo com este, o qual nós não podemos fugir, que é Deus, querendo ou não, aceitando ou não, achando interessante ou não, todos nós teremos que nos apresentar diante desta figura ímpar, incomparável, inominável, que é Deus. E lá nós seremos, pasmem, abraçados, beijados, queridos por esse Pai, onde vai dizer para cada um de nós: meu filho querido, minha filha querida, há tanto tempo eu esperava por esse encontro. Vinde e tomai posse do reino, o qual está preparado para você desde toda a eternidade. Esse é o nosso Deus misterioso, que nos falará isso. Ficaremos sem palavras. O que haveremos de dizer? A não ser darmos graças a Deus. Bom, e para terminar no Evangelho, Jesus sempre nos surpreendendo, subindo uma montanha como essa aqui. Ele vê uma multidão como esta que está aqui, diante do altar e diante da imagem de Nossa Senhora, e começa a chamar aquela gente, a nós hoje, de bem-aventurados. Opa, o que tem por detrás dessa expressão? Bem-aventurados significam aqueles que são felizes. Todos nós somos felizes. Por quê? Porque somos privilegiados. Deus veio nesta manhã, nos inspirou a cada um, da sua maneira, do seu jeito, e colocou no nosso coração o desejo de subirmos a esta montanha sagrada para estarmos com Ele. E aqui Ele nos revelar o seu grande amor para conosco. E Jesus sabiamente vai nos dizer que nós felizes, ou bem-aventurados, são aqueles que são pobres de espírito. Ele começa a elencar uma série de posturas humanas. O que significa ser pobre? Significa ser miserável? Não ter nada? Não ter bens materiais? Não. São aquelas pessoas que não se apegam de uma forma demasiada às coisas e às pessoas, mas se colocam como, permitam-me essa expressão, administradores temporários daquilo que pertence a Deus. A família, a sua inteligência, o conhecimento, os bens materiais. Esses são os bem-aventurados. Por quê? Porque sabem que um dia terão que prestar contas de tudo o que receberam, porque, na verdade, tudo pertence a Deus, menos os vícios e os pecados, como diz São Francisco de Assis. E depois Jesus vai dizendo, bem-aventurados são aqueles que passam por aflições, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus, alegrai-vos e exultai-vos, porque vós se alegrarão e serão recompensados, talvez não neste mundo terreno, mas na vida eterna, quando poderemos fazer parte definitivo da grande família dos filhos e das filhas de Deus.